Olá, tudo bom? Bom, espero que vocês estejam bem, esteja tudo tranquilo, tudo na paz. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder auxiliar vocês aí no cálculo estequiométrico, já que eu sei que é um pouquinho chato, é um pouquinho moroso. Então a gente vai resolver alguns exercícios aqui para poder tentar tirar alguma dúvida de vocês e encerrar esse assunto, já que é um assunto bem cobrado, tá bom? Então, vamos lá fazer um passo a passo aqui desse troço. Bom, então algumas regras básicas, bem básicas aí para o cálculo estequiométrico, né? Primeiro, montar a equação. Alguns concursos, alguns vestibulares não vêm com a equação montada, você tem que montar. Isso aí vai ser facinho, vocês vão ver. Segundo, verificar o balanceamento. O que é o balanceamento? É a lei de Proust, né? O que tem de um lado tem que ter do outro. O número de átomos que compõem a molécula de um lado tem que ser igual ao número de átomos que compõem a molécula do outro lado. Mas que lado que é isso? Reagente, produto, esquerda e direita, que a gente vai ver também. E aí depois a gente tem que determinar a massa atômica, quando for o caso, e utilizar as leis de proporções aí, ok? Então, ó, o nosso primeiro exercício é uma relação de mol com mol. A gente vai relacionar só mol com mol, que é o número de moléculas, né? Então a gente tem aí, ó, um exercício que caiu no concurso, que não tem a equação, que a gente tem que montar, que está escrito assim: qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio? Então, qual é a quantidade de matéria? Qual é a quantidade de mol de gás oxigênio necessário para fornecer 17,5 mol de água, quer dizer, 17 moléculas e meia de água, na queima completa do acetileno, que é utilizado em soldas aí, geralmente para veículos automotores, né? Na funilaria. Então, nosso primeiro passo é montar a equação como ele solicitou aí para a gente, né? Então, ele quer saber qual o mol. Vamos lá brincar aqui, ó. Então, eu tenho reagente e produto. Antes da seta reagente, depois produto. Sempre vai ser assim, certo? Então, quais são os reagentes? Então, ele quer saber, primeira coisa, ele quer saber qual a quantidade de gás oxigênio necessário para fornecer 17,5 mol de água na queima do acetileno. Então, a gente sabe que o nosso reagente é o oxigênio, nosso reagente é o acetileno, porque o oxigênio vai reagir com o acetileno para queimar e formar água. Só que faltou um item aí nessa equação, né? Isso daí chama-se equação de combustão ou equação de queima. Para ver queima de qualquer coisa, eu preciso de quê? Oxigênio. Basicamente oxigênio. Então, já tem oxigênio no reagente. E toda queima produz o quê? Produz água, como ele disse, mas além da água produz também CO2, gás carbônico. Toda reação de combustão, toda reação de queima precisa do oxigênio como reagente e vai formar como produto gás carbônico, CO2 e água. Sempre. Sempre será assim. Né? Tem alguns casos que formam CO? Tem, que é a queima completa, que não é nosso caso aqui, então a gente não vai tratar dela. Mas ela é uma exceção. Para a maioria das reações que eles pedem tem CO2 e água. Ok? Até aí, tranquilo? Espero que sim. Bom, agora a gente vai ver a quantidade de mol, né? O que é o mol? O mol é aquele número que vem na frente da molécula, que vem na frente da fórmula. Pode ver que é 2H2, né? Esse número que vem depois do C, o 2, é chamado de índice. É o número de átomos de carbono que tem. Então ali nós temos 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio. O mesmo com o O e por aí vai. O número de mol é o número que está à frente. Como vocês não estão vendo, ele na verdade vale 1, né? Cadê aqui você? Ah lá. Ele vale 1. Não é necessário colocar, tá? Então lembre-se, o número que está à frente da fórmula aqui, ó, é o número de mols, e o número que está aqui embaixo é o seu índice, indica a quantidade de átomos, certo? Então eu tenho uma molécula de acetileno, uma molécula de gás oxigênio, uma molécula de gás carbônico e uma molécula de água, é o que nós temos, certo? Agora a gente tem que verificar se está balanceado esse trem ou não. Vamos lá, vamos ver se está balanceado o trem. Aqui o índice que eu te falei para vocês, tal, tal, vamos balancear. Balancear é só multiplicar o número de mols pelo índice. Estou passando aqui, ó, igual aqui. 1 vezes 2. 1 vezes 2, eu vou ter 2 átomos de carbono no total. E se nós formos lá para o outro lado, 1 vezes 1, eu só tenho um átomo de carbono.
né? Lembre-se que quando não houver número, sempre vale 1. Então o C antes não tinha número, mas na verdade não tinha. Tinha 1. Então não precisa colocar. Então, 1 vezes 1, 1. Então eu tenho 2 carbonos de um lado e 1 carbono do outro. A reação não está balanceada. Essa reação não acontece desse jeito, segundo Proust. E a gente tem que fazer o quê? Alterar o número de mol. Eu sempre vou alterar o número de mol, gente. Então, que número que eu tenho que colocar ali? 2, porque eu sei que 2 vezes 1 vai dar 2, que é o que eu tenho aqui. Bacana, carbono acabou. Vamos para o hidrogênio agora. 1 vezes 2, 2 hidrogênio. Do outro lado, 1 vezes 2, 2 hidrogênio, bacana, tranquilo. Agora, oxigênio, que aqui vai complicar. 1 vezes 2, 2 oxigênio de um lado. E do outro lado, olhe bem, do outro lado eu tenho 2 oxigênios. Quer dizer, eu tenho 2 moléculas com oxigênio. A molécula do gás carbônico que tem oxigênio, né, que é essa molécula aqui do gás carbônico, e a molécula da água que também tem oxigênio. Então a gente vai ter que fazer ali, ó, 2 vezes 2, 4. Né? Porque o 2 que está aqui na frente, ele não multiplica só o C, ele multiplica a equação inteira, toda ela. E do outro lado, ó, 1 vezes 1, 1. Se eu tenho 2 aqui, 2 vezes 2, 4 aqui, e 1 aqui, e eles estão somando, porque está do mesmo lado, 4 mais 1, 5. Então eu tenho 5 oxigênios do lado, 5 oxigênios do lado do meu produto, e só 2 oxigênios no meu lado do reagente. Eu vou sempre acertar o lado menor. Como que eu corrijo? Sempre o menor. Nunca vou diminuir o maior. Sempre eu corrijo o menor. Então eu tenho que pensar em um número que no lugar desse 1 multiplique por 2 e chegue a 5, que é o valor que tem aqui do outro lado, não é isso? Ó? 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1 é 1, 4 mais 1, 5. Então, desse lado tem que dar 5. Que número que eu coloco aqui, que multiplicado por esse 2 dê 5? Óbvio que é o 2,5, né? Vai lá, 2,5 lá. 2,5 vezes 2, 5. Fechou. Vamos conferir, ó. 1 vezes 2, 2 carbonos. 2 vezes 1, 2 carbonos. 1 vezes 2, 2 hidrogênio. 1 vezes 2, 2 hidrogênio. Ok. 2,5 vezes 2, 5 oxigênio. 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Fechou. Tá balanceadinha, moleza. Acabou. Balanceou. Agora a gente consegue resolver. Como ele está pedindo mol, é mol com mol, gente. Aí ficou molezinha. Ele quer saber o quê? A quantidade de oxigênio para 17 mols e meio de água. Então eu vou arrancar o que não me interessa. Observaram aí, ó? Vou voltar aqui. Olá. A nossa relação é oxigênio com água. Ó, qual a quantidade de mol de gás oxigênio para 17 mols de água? Então o CO2 e o C2H2, o acetileno e o gás carbônico servem para nada. Morreu a nossa brincadeira entre esses dois sujeitos, certo? E aí a pergunta é, qual a quantidade de O2? Qual a quantidade de matéria de O2, de oxigênio? M, né? X mol, não sei. Para quê? Para produzir 17,5 mol. Moleza, virou regra de 3. Você pode fazer por regra de 3 ou de várias maneiras, né? Você pode brincar aqui, ó. X vezes 1, que é igual a 17,5 vezes 2,5. Faz as contas matemáticas, ó. 47, 43,75 mol. Esse é o valor de mol do trem. Acabou, simples assim, certo? Você sempre vai utilizar a regra de 3 para brincar com isso daqui. Sempre vai ser assim. Tranquilo? Vamos para o próximo? Agora é massa por volume. Agora eu vou relacionar massa e volume. Já é uma outra história, tá? Vamos para a pergunta. O cheiro forte da urina humana deve-se principalmente à amônia, formada pela reação química que ocorre entre a ureia, CONH2, e água. O volume da amônia, medido na CATP, condições ambiente de temperatura e pressão, formado quando 6 gramas de ureia reage completamente com água em litros é. Bom, vamos deixar a pergunta depois. Vamos ver a reação química. Tá aqui, ele nos deu a reação química, né? Ureia, água, CO2 e amônia. Sempre que a ureia entra em contato com água, vira CO2 e amônia. É por isso que onde as pessoas urinam, quando se joga água, sobra aquele cheiro forte de urina,
porque nossa urina é rica em ureia, né? Aí a pessoa urinou, quando, né, vamos imaginar em carnaval, verão, a pessoa urinou, a água vai embora, só fica a ureia ali, naquele cantinho, né? O cheiro ruim até vai embora com o tempo. Mas assim que você vai lá lavar aquele lugar, você joga água, aquele cheiro forte volta de novo. Por quê? Você produziu amônia de novo. Bom? Bom, primeiro passo, balancear a reação. Essa já é uma reação mais complicadinha. Então, vamos brincar aqui com os valores. Ó, tá? Vamos organizar essa reação. Lembra que aqui não tem número, aqui não tem número, aqui não tem número, o O não tem número, o C não tem número. O não tem número, a gente sabe que vale 1. Só para a gente, né, não precisa colocar, só para vocês terem uma ideia. Tá? Tudo que houver, tudo que estiver entre parênteses, tem que ser multiplicado pelo número que está fora. Então quer dizer que esse N vai multiplicar o 2 e esse H também. Vamos organizar isso aqui, ó. 1 vezes 2 vai dar 2N, e 2 vezes 2 dá 4H. Escrever dessa forma ou dessa forma é a mesma coisa para resolver exercícios, né? Essa forma é uma forma que não é aceita quimicamente falando, mas para você resolver exercício, você pode fazer essa brincadeirinha aqui para ficar mais fácil. Ali não precisa mexer, lá também não, porque fica mais fácil para a gente organizar aqui e brincar, né? Vamos colocar agora o número de mol na frente de todo mundo, já que não tem. E agora vamos certificar. Vamos multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1C, do outro lado, 1 vezes 1, 1C. Um carbono de um lado, um do outro, 0. Próximo, ó. Ó não, com N, né? 1 vezes 2, 2Ns. E do outro lado, 1 vezes 1, 1N. Por que eu pulei o O? O O é o elemento mais chatinho de você acertar, porque geralmente ele nunca está sozinho. Ele sempre está espalhado. Aqui, ó. Tem o O aqui e tem o O aqui. O N só tem um N aqui e um N aqui. O C só tem um C aqui e um C aqui. Então, sempre que você for fazer o balanceamento, comece sempre para aquelas espécies químicas que tem uma de um lado e uma do outro. Tenta deixar as que tem mais para o final, que você vai ver que elas se resolvem sozinhas. Então, eu deixei o O no final, porque tem o O aqui e O aqui. E o H também vou deixar para o final, porque tem H aqui e H aqui. Tá? Bom, voltando para o N. 1 vezes 2N, 2N. Aqui desse lado, 1 vezes 1, 1. Está errado. Preciso tirar esse número de mol e colocar o número aqui no lugar, que multiplicado por 1, D2, que é o próprio 2. D2 é Marcelo D2. Ó. 2 vezes 1, 2. Então, 2N de um lado, 2N do outro. Zerou, tranquilo, fechou. Vamos para o próximo agora. Vamos lá para o O. 1 vezes 1, 1. Só que eu não tenho O só aqui desse lado. Desse lado eu tenho duas espécies com O. A ureia e a água. Então eu tenho que juntar os dois. Aqui também 1 vezes 1 vai dar 1. Então um O aqui com um O aqui vai dar 2 Os. Que é o que tem do outro lado, né? Certo? Ó. 1 vezes 2, 2 O. Certinho. Vamos ver o H? 1 vezes 4, 4. Só que eu tenho H aqui também. Ó. 1 vezes 2, 2. 4 aqui, mais 2 aqui vai dar 6. Do outro lado, só tem aqui. E tem um 2 na frente. O 2 multiplica o 3, dá 6, balanceou. Viu o que eu disse? Se você fosse tentar balancear o H ou o O, você ia poder se enrolar. Deixa para o final que você acerta sozinho. Sempre que houver mais de uma espécie do mesmo lado, deixe para o final. Sempre tenta acertar aquela que tem uma única espécie de um lado e uma única espécie do outro. Tranquilo? Bom, agora vamos brincar. Aqui as coisas complicaram porque eu estou trabalhando com grama, com massa. Né? Vamos arrancar, deixa eu voltar aqui para vocês verem, tem que voltar no teclado. Quais são os elementos que fazem parte da minha conta? A ureia e a água. Quer dizer, a ureia e a água. Não é isso? O volume de amônia, não, desculpa, olha lá. O volume de amônia medido nas condições ambientes formando 6 gramas de ureia. Então, quer dizer, meu reagente é somente a ureia e a amônia, mais nada, só isso. Tá? Bom, agora a gente precisa relacionar o volume desse trem. E a gente precisa pegar lá a ideia de volume, né? Qual é a relação que eu tenho de moléculas aqui de um lado do outro? 1 mol de ureia produz 2 mols de amônia. 1 mol de ureia produz 2 de amônia, 1 de ureia produz 2 de amônia. Antes da seta é o reagente, depois é o produto que é produzido. Tá? Qual que é a relação que eu tenho de volume? Eu sei que 1 mol de qualquer gás dentro das condições ambiente, temperatura e pressão vale 25 litros. Então, 1 mol vale 25 litros.
Então, se aqui na ureia eu tenho 1 mol, eu tenho 25 litros. E se aqui na amônia eu tenho 2 mols, eu vou ter quanto? Ora, se 1 mol é 25, 2 mols só pode ser 50. Simples assim, ok? Relacionamos já mol com volume, tá? Agora eu preciso relacionar o volume com a massa em gramas. Lembra a massa que ele deu pra gente? Ele deu 6 gramas de ureia, não é isso? Vamos ver como é que eu volto para aqui no volta. Ele me deu 6 gramas de ureia. Eu preciso agora descobrir quantas gramas tem para me relacionar aí, tá? Então a primeira coisa é descobrir a massa geral, a massa total da amônia, da ureia, do jeito que está aí. Então a ureia é feita por um carbono, um oxigênio, 2 nitrogênio e 4 hidrogênios. É isso? 2 nitrogênio e 4 hidrogênios. Então é um carbono, o carbono vale 12, uma vezes 12 é 12. Eu tenho um o O vale 16, uma vezes 16, 16. Agora o N está entre parênteses, está multiplicado por 2, então eu tenho 2 N's. Se um vale 14, 2 vai valer 28. Né? 14 vezes 2, 28, ok. E o H, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4H. Se cada H vale 1, 4H vai valer 4. Somei essa jabiraca a 60 gramas por mol. Olha como ele foi bonzinho, se é que vocês já perceberam. Bom, 60 gramas por mol tá para quantos litros de amônia? 50, lembra? Porque tinha feito lá a relação de mol. Um mol, um mol de, um mol de ureia tá para 2 mols de amônia. 25 litros de ureia tá para 50 litros de amônia. Mas 25 litros de ureia tem quantas gramas? Tá aqui. A gente acabou de calcular. 60 gramas por mol. Né? Aí o exercício não quer saber quantos litros é para 60, ele quer saber quantos litros é para 6. Certo? Regrinha de 3 de novo. Bum, bum. Agora aqui eu preciso fazer a regra de 3? Preciso, né, gente? Não preciso. Por que eu não preciso? Porque a regra de 3 é uma regra de proporção. Existe alguma proporção entre o 60 e o 6? Lógico que existe. O número 6 é o número 60 sem o zero. Então, quanto que vai ser o x? Ué, o número de cima sem o zero. 5, ok? Se alguém quiser fazer as contas, faz aí, vai dar 5 litros. É proporção. A regra de 3 ela é a regra de proporcionalidade, ou proporção. Ok? Então, só você brincar aqui, ó. O número de baixo é igual ao número de cima sem o zero. Então, quanto que vai ser o x? O número de cima sem o zero. 5. Acabou. Fechou. Tranquilo? Bom, próximo e último. Agora é massa por massa, que é o mais famosão, que é o mais usado, tá? Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco, ZON, com monóxido de carbono, dando alergia já, CO, produzindo zinco metálico e dióxido de carbono, CO2. Ele te deu as massas, as informações que sempre vai dar, para que decorar a tabela periódica se o exercício te informa, né? Não sei ainda. E aí tem a letra A e a letra B para responder, tá? Vamos lá fazer a letra A. A letra A, ele pede para montar a equação. Então vamos lá montar a equação. Vamos ler de novo lá do comecinho. Ó. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do zinco com monóxido de carbono. Quer dizer que o zinco está reagindo com monóxido de carbono. Reagindo, quer dizer que é reagente, certo? Então o Zn vai para o lado do reagente e o CO também, lá com soma com o CO. CO. Produzindo é produto, gente, é do outro lado da seta. Esse é um exercício da Unicamp que ele queria tentar verificar se o aluno sabe o conceito de reação química. Né? Então, produzindo é produto. Então, o que é produto? O Zn e o CO2, certo? Para você ver que a Unicamp estava tão interessada em saber o teu conhecimento quanto a escrever uma equação química, ela nem se importou com o balanceamento químico, porque se nós formos balancear agora aqui, colocar um em tudo, vai ver que está balanceadinha lá. Uma, né, quantos N nós temos aqui? Quando tem número é 1, não é isso? 1 ZN. Quantos N's tem aqui? Quando não tem, vale 1. Então, uma vezes 1, um ZN de um lado, um ZN de outro. Um 5 de um lado, um 5 do outro. Fechou. Quantos O tem aqui? Um O de um lado, mas do mesmo lado tem um outro O. Então, tem que somar. 1 mais 1, 2. E do outro lado, 1 vezes 2, 2. Certinho.
E o carbono? Uma vez um carbono, um carbono. Quando tem número, lembra que vale um. Quando não tem número, vale um. Um carbono vezes um carbono, um carbono. Balanceado. Ela nem quis se preocupar com isso, tá? Agora vamos lá fazer o que ela pede, né? Lembra-se que o que eu não uso eu tiro fora, então ele quer saber, ó, para cada 100 gramas de óxido de zinco, para cada 100 gramas desse, qual que é a massa do zinco desse? Então quer dizer que o CO e o CO2 está fora. É só o zinco, o óxido de zinco e o zinco, tá? Mesma coisa, como eu estou usando massa, eu preciso descobrir a massa de cada um. Então o zinco vale 65,5 e o O vale 16. Como aqui tem um de cada, é só somar aqui, ó. 65 mais 16, e aqui, como eu só tenho o zinco, 65. Somei aqui, vai dar 81,5 gramas, e aqui 65,5 gramas. Se para cada, aí a pergunta é, para cada 1.000 desse, quantos desse vai ser obtido? É X. E aqui não tem o que fazer, vamos na regra de 3. Então fica 65 vezes 5, né? E X, ó, fica X vezes 85,5, que é igual 1.000 vezes 65,5. Aqui vai dar 65.500. Passo 85 dividindo. Some daí, ô tranqueira. Sumiu. Dividiu, descobri 766 gramas. Quer dizer que cada 1.000 gramas de óxido de zinco, eu só consigo produzir 766 gramas de zinco. E o resto que faltou para o 1.000? Ué, o resto é o oxigênio, né? O oxigênio na reação, o oxigênio é um gás, né? Você lembra que como o oxigênio é um gás, numa reação química ele vai para a atmosfera. Isso é o máximo que você consegue, isso é o máximo que você consegue de produzir de zinco numa reação, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, manda um WhatsApp, me chama que eu estou aí para tirar dúvida. Até!